Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à segunda assembleia do projeto Up Easy Home. O objetivo da nossa assembleia hoje é apresentar aos investidores uma posição do projeto atualmente. Então, na semana passada, na verdade há 15 dias atrás, a gente compartilhou com os investidores o edital de convocação da assembleia. Dentro desse edital, a gente sumarizou todos os assuntos que nós vamos deliberar hoje aqui de maneira colegiada. Deixa eu só pegar o passador aqui. Bom, aqui no edital, então, a gente antecipou aos investidores os assuntos que nós vamos analisar. Qual é a minha sugestão? Eu vou fazer essa apresentação em mais ou menos uns 45 minutos. Para que a gente possa ser bem objetivo, a minha proposta é que eu faça a explanação e ao final a gente separe um espaço para perguntas e respostas. Diante disso, eu coloquei aqui na base da apresentação um número. Então, assim, no transcorrer da apresentação, se o investidor tiver alguma dúvida, ele anota o número do slide e ao final a gente retorna naquele slide para tratar a dúvida em específico. Tá? Entretanto, se alguém quiser fazer uma intervenção durante a apresentação, também fica à vontade. O método de gestão da GPR, ele compõe uma linha do tempo onde a gente se encontra 3 vezes. No start do projeto, que foi lá em 2020, hoje, que seria a segunda assembleia, e a terceira assembleia no início do ano que vem para fazer a entrega da obra física. Então essa seria a nossa jornada de gestão durante o processo. Eu recebo frequentemente diversos investidores na obra. Eles vêm conferir o avanço físico do projeto, tirar alguma dúvida, ver uma questão relacionada à mobília, enfim. Entretanto, nem todos os investidores são da cidade. Alguns são de outros estados, outros países, enfim. Então, antes de a gente entrar no conteúdo da assembleia, eu vou passar um vídeo aqui, tá, bem rápido, de uns 40 segundos, para que quem ainda não conhece a obra possa conhecer o bairro, a rua e a região ali, tá certo? O vídeo ele foi realizado há uns 20 dias atrás, então ele está um pouco desatualizado. Agora a gente já está com o reboco externo, já possui pastilha na fachada, mas já deu para ter uma ideia da posição atual da obra. Feito isso, a ideia é fazer um breve resgate aqui dos acontecimentos para conseguir posicionar os investidores com relação ao projeto. Então, quando a gente comprou o terreno, existiam 3 casas e a última casa ela estava colada no terreno, estava colada na casa da Elisângela. O primeiro passo que a gente precisou dar foi retirar aquela casa e fazer uma movimentação de terra que é nessa lateral direita. Essa movimentação ela serviu para que a gente pudesse fazer uma parede de diafragma. Veja que a parede ela tem como objetivo garantir a segurança da equipe que estiver trabalhando na base da fundação. Então aqui tem uma ilustração dos passos que compõem a execução de uma parede de diafragma. Para quem é leigo e que deseja entender, é como se a gente colocasse algumas fichas, tá, para conseguir criar uma contenção em volta daquele espaço que vai ser utilizado. Então
Então aqui você faz a escavação, coloca o ferro, o concreto e tira. Tá? Naquele momento, a gente procurou diversas empresas para fazer esse trabalho. E não é toda empresa que consegue fazer esse tipo de fundação especial, né, de complemento de fundação. Então a gente orçou com a Pretec, orçou com a MGS e acabou fechando com a MGS. Esse é o projeto, tá, que o engenheiro realizou. Então perceba que a lamela ela vem na lateral direita e vai atrás no condomínio Atlântico. Aqui a gente tem uma relação do ferro que foi utilizado e esse é um esboço da lamela, que é aquela ficha, né, que compõe a parede de diafragma. Então esse foi o nosso primeiro desafio, né, para garantir que a fundação da obra ela pudesse ser executada, né, sem colocar em risco a equipe que iria trabalhar embaixo. Aqui a gente tem a mureta guia, tá? Quando iniciou o trabalho, a primeira fase é fazer a mureta guia para depois vir concretando. Esse é o resultado, né, da parede finalizada. Então, perceba que existem diversas lamelas na lateral da casa da Elisângela e vem atrás aqui no condomínio do Atlântico. Então, esse é o objetivo. A ação seguinte foi fazer o quê? Retirar e movimentar toda essa parte de terra para ter acesso à base do empreendimento, né, e começar a fundação. Essa foto ilustra bem, né, a razão pela qual a parede foi necessária. Perceba que entre o Cícero, que era o mestre de obras aqui, e o fim da casa da Elisângela tinha mais ou menos uns 8 metros. Então, se não houvesse essa parede, poderia ocorrer um evento como um soterramento, né, da equipe que estivesse trabalhando. Então a parede ela foi necessária para garantir a segurança da obra. Bom, entretanto, a nossa interação com os vizinhos através dessa parede gerou um evento extraordinário e eu vou explicar ele aqui em maiores detalhes como aconteceu. A primeira interação foi com a casa da Elisângela. Quando a gente desplacou, quando a gente descolou a casa terceira do UP com a Elisângela, a primeira intervenção que a gente fez foi ter que recuperar toda a parte da lateral da casa dela, né, porque no descolamento ficaram várias fissuras. Então a gente montou um andaime e fez a recuperação. Na sequência, a gente teve um evento que foi uma enchente. É muito característico de Florianópolis esse tipo de situação. Chove muito em pouco tempo, né, e acaba ocasionando alguns transtornos. Então, naquele dia, a água desceu com toda a velocidade do morro. E quando ela encontrou a parede de diafragma, ela ficou represada, ela ficou pressurizada. Essa pressão exercida sobre a parede deslocou a parede 4 centímetros para o lado esquerdo. Isso foi o suficiente para causar danos na casa da Elisângela. Então, esses danos foram trincas e fissuras em azulejo, em piso, né, pelo deslocamento que a lamela fez. Então, vou mostrar aqui. A nossa primeira ação foi o seguinte: quando a gente percebeu esse deslocamento, a gente entrou com um escoramento, né, para garantir que a lamela não cedesse mais. Aliado a isso, a gente contratou uma empresa que entrou para fazer alguns furos na lamela e com isso despressurizar, deixar com que a água saísse para não forçar a lamela. Então, a gente escorou e depois a gente fez os furos. Aqui a gente tem, né, algumas imagens do que esse deslocamento da parede provocou na casa da Elisângela. Então a gente tem aí fissura em azulejo, em piso, o muro dela foi danificado. O muro dela foi danificado e aí aqui algumas intervenções que a gente fez. Bom, diante disso, o que a gente precisou fazer? A gente acionou o seguro, né, comunicou esse sinistro e começou um plano de ação para conseguir resolver o problema. O primeiro passo
foi contratar um engenheiro especialista em reparação de casas com esse aspecto, né, para conseguir implementar a execução. A gente contratou o Rodrigo da Hepta, que fez uma análise da situação e elaborou um projeto. Esse é o projeto, então, feito naquela ocasião para reformar a casa dela em alguns pontos que foram atingidos. Esse plano, ele se divide em duas formas. A primeira forma foi uma intervenção no subsolo da casa da Elisângela. A gente contratou uma empresa chamada Geodésia, que fez a injeção de nata de cimento no terreno da casa da vizinha. Por quê? Porque como a água correu por baixo, existiam alguns vazios em função do deslocamento da terra. Essa injeção de nata de cimento, ela foi necessária para dar estabilidade para o terreno da vizinha. Então, o concreto injetado, ele pedrificou e segurou a base, né, da casa dela. Essa foi a primeira ação. A segunda ação foi entrar com uma empresa chamada ACS para fazer a reforma dos pequenos danos, como piso, azulejo, né, refazer a passagem da casa dela. Então a gente tem aqui no momento a injeção de nata de cimento para garantir a estanqueidade, né, do terreno da vizinha, e aqui as intervenções da empresa que a gente contratou para fazer, né, o trabalho. Então teve que grampear, teve que pintar, né, essa era a passagem que ela utilizava, né, como estava e como a gente deixou. Bom, feito isso, o que a gente encaminhou? A regularização da situação. A gente falou o seguinte, olha, a gente fez o trabalho e o seguro, para nos ressarcir, precisa que você assine um termo de compromisso, dizendo que a quitação está feita. Na hora de assinar o termo de compromisso, o termo de quitação, melhor dizendo, ela falou o seguinte, olha, eu sei que vocês gastaram aí 120 mil para reformar a minha casa, só que agora eu quero lucros cessantes. Por quê? Porque ela alega que nessas kitnets aqui atrás, ela fazia locação para quem trabalha e estuda na Universidade Federal. E nesse período da reforma, ela alega que ficou sem alugar. E por isso ela entende lucros cessantes. Ou seja, a gente tirou a oportunidade dela monetizar. O que o seguro falou? Olha, tudo bem, desde que ela me apresente as notas fiscais, porque tudo o seguro precisa de nota. A gente fazia 3 orçamentos, tudo com nota e tal. E ela não tem. E aí ficou esse impasse. Ela quer um valor de lucros cessantes e o seguro não reembolsa. Em contrapartida, ela também não assina o termo de quitação. Então a gente vem conduzindo essa situação, e pretende até o final do mês que vem conseguir resolver isso. A gente tem assessoria jurídica, que já notificou ela, porque o que acontece é o seguinte, ela não tem autorização da prefeitura para fazer esse tipo de locação, porque ela tem unifamiliar e o que ela está fazendo é multifamiliar. Então ela está irregular perante a prefeitura. Mas enfim, a gente quer encontrar um caminho pacífico para resolver isso da melhor forma, tendo em vista que a gente já recuperou, o dano causado na casa dela. A segunda interação que a parede de diafragma ocasionou foi com o vizinho dos fundos, o Residencial Atlântico. Nesse caso, a gente conseguiu resolver de uma maneira mais fácil. Fez uma reunião, mostrou e entrou com uma coparticipação na restauração do muro, que foi trincado, e também da cisterna. Tá? Então, assim, com relação aos vizinhos dos fundos, está resolvido. A nossa situação é só com relação a Elisângela. Bom, dito isso, agora eu vou fazer um breve resgate aqui das etapas da obra, dos acontecimentos, para compartilhar com vocês. Então vamos lá. Essa é uma reunião entre o engenheiro Alexandre, responsável pela execução, e o engenheiro Giovanni Brizotti, responsável pelo projeto estrutural. Veja que quando aconteceu aquele desvio da parede, a preocupação era como fazer o bloqueio daquilo. Então, nessa reunião ficou definido que a gente começaria a estrutura lá por trás e já colocaria a laje bloqueando a lamela. E com isso,
Na primeira laje que a gente subiu, a gente já conseguiu trancar e a parede de diafragma não tem mais como movimentar, né? Porque agora ela está presa. Então está resolvido essa situação se houver uma enchente com mais força no futuro. Ó, então essa foi toda a parte de terra que a gente movimentou, né, para iniciar a fundação. Eu vou passar algumas fotos, né, do início do projeto. Então a fundação foi sapata, uma fundação direta, aqui é o exemplo, né, das sapatas sendo confeccionadas, a armação da sapata, a concretagem, uma sapata bem grande. Toda terça-feira a gente faz reunião na obra, então aqui a gente tem o Aídio, o dono da empreiteira, o Cícero, mestre de obras, Josiane, a técnica de segurança, a Elaine, administrativo, o engenheiro Alexandre, supervisor, o Xande, enfim, todo mundo, né, envolvido para garantir que a gente possa avançar fisicamente, né, sem nenhum problema junto à operação. Aqui a gente continua com o avanço da obra. Ó, essa foto, ela é bem interessante para a gente ver esse bloqueio. Veja que essa parte aqui bloqueou, né, a parede, então a parede está trancada, né, pela própria estrutura do prédio. Depois a gente iniciou a laje treliçada, aí veio avançando, começou a subir os pilares. Aí agora eu mudei o ângulo, eu vim para frente do prédio. Essa é uma imagem de drone, né, feita inclusive por um dos investidores, o filho do Wagner, que fez isso para a gente. E aqui é uma foto mais afastada. Ó. Bom, essa é uma tomada de quem está descendo a rua, né, para chegar na principal que dá acesso à universidade. Bom, o próximo item a gente vai tratar sobre a cadeia de fornecedores. Porque veja, o projeto do UP, o projeto imobiliário, ele tem 3 pilares, que é entregar com qualidade, dentro do prazo, dentro do custo. A gente vive um momento desafiador, em função da pandemia, da inflação, né, de uma série de fatores. Mas eu quero mostrar, através desses slides, que em nenhum momento a gente abriu mão da qualidade. Não é porque a gente está com uma dificuldade de avanço em função da inflação que a gente trocou 6 por meia dúzia, que trocou laranja por banana, não. A gente se manteve fiel desde o início e vai ser até o final em garantir a qualidade de produto e serviço que compõe, né, a formação do UP, né, até o final, tendo em vista que o prédio precisa durar 50, 60 anos. Então, um valor inegociável é a qualidade. Então, o ferro que a gente utilizou foi Gerdau, as concretagens através da Concrebras, piso e azulejo da Eliane. Essa empresa Atlas, ela é especialista em pastilha, ela só faz isso. Então a gente fez um estudo de mercado e entendeu que era a melhor opção. Outra coisa também interessante, outro ponto a destacar, toda a concretagem que a gente realizou foi acompanhada pela Souza Papaléu, que fez o controle tecnológico do concreto. Como é que funciona na prática? A empresa vem, faz a coleta dos corpos de prova, leva para o laboratório, rompe esses corpos e gera um relatório. Então toda a laje gerou um relatório e todos os relatórios confirmaram, né, a saúde do concreto. Então o UP não tem nenhum problema, né, com relação à estrutura. Argamassa Maxmor, laje treliçada Isotrel. Aqui a gente tem um pouco Tigre, um pouco Amanco, que são as 2 melhores marcas de tubulação. A Infra, Tubogás, climatização Clima da Ilha. O kit de porta, a gente fez kit porta pronta, para manter a harmonia entre a cor da porta, a cor do rodapé, a qualidade da fechadura. A gente contratou a empresa Pormad, né, para garantir essa parte estética e também de usabilidade, né, de função, para que seja uma porta que tenha qualidade e seja durável.
Esquadrias, a gente fechou com a empresa Alon, que é uma empresa também conceituada na região. Impermeabilização, a gente usou esse produto, essa empresa que fez, então é a junção de duas coisas, é um produto bom com uma mão de obra também no mesmo nível para conseguir fazer, né, a impermeabilização. Manta acústica, aqui eu queria fazer uma explicação, né, um pouco mais abrangente. Um dos principais problemas no conforto acústico de um prédio é quando a mulher no andar de cima, né, anda com salto, faz um barulho para quem está embaixo. Então a gente colocou antes do contrapiso uma manta, tá, que tem como objetivo atenuar esse ruído, esse barulho entre uma laje e outra. E para exemplificar como isso funciona, eu vou passar um vídeo aqui de uns 40 segundos, né, mostrando o quanto essa manta ela consegue segurar o barulho entre as lajes. Bom, aqui inclusive tem uma propaganda dizendo que vizinho você não escolhe, né? Mas isolamento acústico sim. Então a mulher dançando e o pessoal aqui embaixo podendo estudar, né, sem nenhum tipo de problema. Além disso, com relação ao elevador, né, eu também queria explicar um pouco as características do modelo que a gente escolheu. Veja que existem três marcas de elevador conceituadas no mercado: Otis, Atlas e ThyssenKrupp, certo? A gente escolheu a ThyssenKrupp. Bom, são três características principais desse elevador. A primeira, ele tem um dispositivo que elimina chamadas falsas. Então, se uma criança entrar no elevador e apertar todos os botões, o elevador entende que só vale o primeiro e desconsidera o resto. Isso evita que o elevador fique subindo e descendo sem necessidade. Segunda característica, ele tem um dispositivo de segurança de excesso de peso. Se 6 pessoas ou mais de 600 quilos entrarem no elevador, ele não sai do lugar e emite um alarme sonoro, até que alguém saia do elevador, fique na capacidade adequada para que ele possa, né, fazer a viagem. Então essa é a segunda característica. A terceira característica é com relação a parte de usabilidade, né, do elevador. Então, se você for analisar, né, a parte estética dele, ele também, né, é um elevador, ele é um elevador considerado assim por padrão do up adequado, né? Então, essas são as características. E tem uma outra característica que eu acabei de lembrar, que é o seguinte: o resgate automático funciona de que forma? Se você entra no elevador e está usando ele e falta energia, ao invés de ele ficar parado entre o terceiro e o quarto andar, ele escolhe ou de baixo ou de cima e devolve você. Então esse resgate automático é uma outra característica desse elevador, né? Independente de ter luz ou não, ele não vai ficar preso, ele vai te soltar, né? Então essa também é uma característica importante. Bom, esse é o portfólio, né, de todas as marcas que compõem o UP, né? Então, reiterando que independente de orçamento, de inflação, a gente nunca abriu mão, né, da qualidade dos materiais que compõem o UP. Bom, agora falando um pouco a respeito do momento que a gente vive. Percebam que o orçamento do UP ele foi desenvolvido lá em fevereiro de 2020. E a obra começou em dezembro de 20
para janeiro de 21. Nesse período, a gente entrou, né, numa pandemia global. Então, a cadeia de suprimentos já começou, né, com seus reajustes acima da média nesse período. Então, aqui eu separei, né, algumas matérias mostrando o quanto a cadeia de suprimento da construção civil estava sendo impactada, né, por essa alta dos preços. O cimento subindo, 33, o tijolo 61, o Votorantim repassando, né, o aumento, louças e metais também comunicando o aumento, enfim. Até aqui a gente estava falando num período onde do orçamento do UP até o início da obra, né, a gente começou a já sofrer com esses ajustes. Daqui para frente, a gente já está em obra, que já é o ano de 2021. Então perceba que essa matéria da CNN, ela fala que a inflação na construção civil é a maior em 28 anos e coloca o aço como um grande vilão. E vale lembrar que nesse momento era onde a gente mais estava comprando aço, mais estava subindo laje, mais estava concretando. Então a gente foi impactado diretamente nesse momento. Aqui mostra que realmente o aço, né, foi o vilão dessa história, colocando ali o quanto ele subiu. Depois eu separei aqui uma matéria da FGV dizendo o seguinte, que não foi apenas o aço que subiu. Se a gente for analisar, praticamente a cadeia de suprimento inteiro teve diversos reajustes. E isso colocou sob pressão todo o segmento da construção civil. Não só em Floripa, não só em Santa Catarina, não só no Brasil, mas no mundo. Ou seja, todas as empresas que trabalham nesse segmento, elas foram impactadas. Mas eu vou mais longe, né, trazendo para a nossa realidade. O litro do leite era R$4. O litro do café, né, o leite foi de 4 para 8. O café foi de 10 para 20. O seguro do carro de 1.500 foi para 2.600, a gasolina, né, a energia elétrica, ou seja, não foi só a construção civil que sentiu os impactos da inflação, mas também a nossa vida no cotidiano, seja no supermercado, né, seja quem tem que pagar aluguel, que pelo IGPM também corrigiu muito, né, quem coloca a gasolina no carro, enfim. Então foi um evento generalizado. Aqui eu separei uma matéria, né, do Flávio, que é CEO de uma consultora, que ele diz: eu nunca vi uma explosão de preços tão grande quanto essa que a gente viveu em 2021. Inclusive ele compara, né, diz que desde o Plano Real que não existia uma inflação tão aguda, tão acentuada como essa. Essa é uma outra matéria falando que o que os investidores devem fazer, né, num momento de crise como esse. Devem vender rápido, devem esperar um pouco, devem segurar, né, devem tentar, ao invés de vender, colocar para alugar, enfim. Então, essa matéria também trata a respeito disso. Aqui, só a título ilustrativo, eu separei a minha caixa de e-mail e coloquei o nome do Renato da Conquebras, que é o gerente comercial. Então percebam a quantidade de reajuste que ele foi notificando o UP num curto espaço de tempo, né? Então a gente tem aqui reajuste de 7,5, depois de 7, depois de 9, depois de 5, depois de 9,5. Veja que a cada notificação de reajuste, a gente analisava, bom, então vamos trocar de concreteira, vamos lá para a Engemix. Quando a gente fazia uma análise de preço, a gente percebia que, mesmo com o reajuste, a Conquebras continuava competitiva. Por quê? Porque todas as empresas de concretagem estavam reajustando o preço, certo? Então, não adianta a gente sair do lado A para B se o preço praticado é praticamente o mesmo. Depois disso, a gente tem um outro exemplo aqui também da Maximor, né? A gente estava a todo vapor fazendo contrapiso, reboco interno, reboco externo e ficava recebendo, né, periodicamente vários comunicados de reajuste, reajuste, reajuste. Da mesma forma, usando a mesma metodologia, a gente analisava, vamos mudar para uma outra empresa, para a Andretta, aí ia lá, o preço era igual, então, né, não tinha o que fazer. Aí eu até questionava, tá, ô Diego, mas assim, por que de novo reajuste? Ele falou, Eduardo, o nosso caminhão é diesel, o diesel subiu, eu tenho que repassar o preço, né? Então não existe mágica. Só que, né, enfim, a gente batalhava para tentar manter o preço tal, mas o UP é uma obra, né, num hall de centenas de obras e eles não iam fazer um preço diferenciado só porque a gente sentava lá e chorava que o preço tinha aumentado.
Aí, de novo, então, a gente a todo vapor, levantando a alvenaria, reajuste de tijolo com frequência. Louças e metais também. Volta e meia chegava aqui uma matéria, né, o fornecedor falando sobre o reajuste. Aqui, a gente separa aqui um aumento do vidro. Veja que o vidro ele é um componente para fazer esquadria. Então, ele impacta no preço da esquadria. Então, quando o vidro sobe, a esquadria sobe também como um todo. Então, se a gente for analisar o preço orçado da nossa esquadria pelo preço que a gente colocou, que a gente comprou, também tem uma diferença. Aqui, né, é um exemplo de tinta. Percebam que a gente nem comprou tinta ainda. Tá? Entretanto, já foram realizados diversos reajustes de tinta. Então, assim, o nosso orçamento está contemplando tudo aquilo que já reajustou no passado e tudo aquilo que vai reajustar no futuro. Então, a nossa atualização orçamentária dessa Assembleia, ela está contemplando de A a Z, né, mostrando o que já foi, a posição atual e o que tem por vir. Bom, aprofundando nesse assunto, agora eu vou passar aqui a palavra para o Felipe. O Felipe é dono da Tático, que é uma consultoria de orçamento, que a gente sentiu a necessidade de buscar um apoio, né, de buscar uma orientação num momento como esse, para entender o que a gente poderia fazer, né, para buscar alternativas, né, e minimizar, né, e conseguir reduzir o impacto orçamentário que a gente vinha, né, passando. Então, eu vou pedir agora para o Alex colocar aí o Felipe na tela e ele vai fazer uma abordagem sobre isso. Perfeito. Boa noite, pessoal. Tá, então, que nem o Eduardo apresentou, meu nome é Felipe. Falo em nome da Tático Soluções. Somos uma consultoria especializada em gestão de custos, tá? Onde dentro da gestão de custos, o nosso forte é atuar aí no mercado de apreço de custo ou administração. Então, Eduardo, se puder dar uma passada aí no slide, por favor. A ideia do escopo, né, com o UP e com a GPR foi, primeiro, entender a situação atual, né, porque quando a gente está falando de custo, além de quanto que falta para executar, a gente precisa também entender o quando, né, então a gente precisava entender a situação, para daí fazer uma atualização de orçamento, uma atualização do planejamento desse tempo, e aí ter um plano para finalização da obra. Eduardo? Então, assim, o primeiro ponto foi ir na obra, entender o avanço físico dela, tá? E aí a gente traz no gráfico na tela avanço por grupos de serviço, projeto, fundações, estruturas e um avanço total do ponto de vista físico, tá? Então, atualmente, nessa aferição, a obra está com 53% de sua conclusão. Além de entender o físico da obra, o que a gente fez também? Entender qual era o orçamento inicial que compôs esse negócio. Então, o orçamento detalhado ali de janeiro de 2020 e também trazer ele a valor presente. Porque como que a gente vai identificar todos esses aumentos e o que precisa para terminar a executar se a gente não trouxesse todo o orçamento ao valor presente? Como todo negócio é vinculado ao CUB, a gente trouxe o orçamento pelo CUB. E aí um ponto para a gente discutir aqui, trazendo a inflação a índices médios do mercado, né? Eu utilizei os 4, vamos dizer assim, mais comum da construção civil, tá? CUB e NCC, acredito que todos aqui pelo menos já tenham ouvido falar. E a gente tem mais 2 índices na construção civil, que é a CEBIC, que é a Câmara Brasileira de Indústria da Construção Civil. Ela pega cimento, o Portland CP2 e o aço de 10 milímetros e ela faz um acompanhamento dessa inflação com base na variação desses 2 insumos. E aí o que eu destaco que começa a ser um pouco interessante até para a nossa projeção de futuro, tá? Esse mesmo estudo, se o Eduardo, se puder voltar rapidinho, esse mesmo estudo feito em 2020 ou em 2021, os índices iriam variar bastante, tá? Exemplo, o CUB teria talvez em 21 num aumento de 20%, quando o INCC estaria 10% ou 30%. Conforme a cadeia tem uma tendência de normalização, esses índices vão se aproximando.
E aí a gente destaca também, da série histórica ali de 2020 até a data de agosto de 2022, o aço, que quase está quadruplicando aí, né? 172% de aumento, tá? Aí agora, Eduardo, se puder trocar, agradeço, tá? Um outro estudo que a gente fez, tá? Só para vocês entenderem, eu, Felipe e meu sócio já trabalhamos com esse mesmo serviço desde 2009 e consolidamos o nome Tático em 2018. Esse é um estudo interno da Tático, tá? Desde o mês de fundação até julho de 2022, a gente fez os insumos mais expressivos por grupo de serviço. Então, pegamos aço, concreto, tijolo, enfim, e utilizamos o SINAP como base, só para ter um parâmetro auditado, vamos dizer assim, por uma instituição governamental, e pegamos a variação de todos esses insumos. Então, assim, enquanto os insumos, tá, alteraram numa média de 90%, tá, de 2018 para 2022, no mesmo período, o CUB aumentou somente 42,4%, tá? E o que é ainda mais impactante é que, de 2020 a 2022, aumentou 34%. Então, a gente tinha uma sequência de 2017, 2018, 2019, de um aumento médio de 5% ao ano. E o orçamento ali de 2020, ele foi uma projeção para o futuro, mas olhando o passado. Então, no início de 2020, antes da pandemia se iniciar, se fez um orçamento a preço daquela época e estimando que teríamos uma inflação na cadeia da construção civil na casa de 5% ao longo dos próximos anos, o que, acompanhando, a gente consegue ver, né, que, na verdade, o insumo foi muito maior. Os aumentos da inflação foram muito maiores. Perdão. Eduardo? Trazendo, então, para a realidade do UP, tá? A gente pegou uma lista de orçamento de todos os materiais elétricos, tá? Feitas lá em 2020, pegamos na mesma lista e no mesmo fornecedor e reorçamos, tá? Esses mesmos insumos. Lá em 2020, todos esses materiais ficaram na casa aí de 150 mil, tá? E agora, em 2022, nesse reorçamento, feito agora, ficou quase na casa de 300 mil, 293 mil, tá? Só para, naquele mesmo exemplo, né, do quanto que os materiais aumentaram fora o CUB de uma maneira geral, praticado para a lista de materiais, tá? Isso também se torna verdade. Sabendo disso, e esse material elétrico é uma prova, a gente entendeu tudo que faltava ainda ser executado e reorçou, não atualizamos mais pelo CUB, que é uma prática comum do mercado. Realmente fizemos uma lista de tudo que falta ser executado no AMP para fazer esse reorçamento. Eduardo, para trocar. E aí só mais um ponto que eu acho super importante destacar, tá? Que esses negócios eles são baseados no CUB, que a gente trata como um índice da construção civil que nos dá um valor por metro quadrado de área construída. Mas é sempre bom lembrar que como o CUB é calculado? Ele é calculado com base no orçamento mensal de um projeto padrão. E esse custo, ele não considera custo de projeto, de fundação, de elevador, toda a parte de climatização, bomba, a questão da manta acústica, que o Eduardo comentou. Então, assim, atualmente, o CUB médio de Santa Catarina, o que é? É um projeto padrão que ele foi orçado em agosto de 2022, dividido pela sua área, e se chegou a um custo de R$ 2.603,14 por metro quadrado. Só que esse número não leva em conta todos esses custos que eles são necessários para a execução de um empreendimento. E só para finalizar também, o que a gente tem que levar em conta, e o Eduardo já comentou também, que o UP, por ser um negócio a preço de custo, tem algumas particularidades. Primeiro, que compras grandes
a gente precisa, além do volume de compra, de histórico de CNPJ. O histórico da empresa conta muito em negociações de Gerdau, concreteiras, e como a GPR ela é conhecida no mercado, mas entra com CNPJ novo, ela também perde um pouco dessa barganha em compras grandes. Fora isso, é um projeto reduzido, então tem um volume de compra reduzido para o nível da construção civil, e como tem essa particularidade de trabalhar com o dinheiro conforme vai recebendo dos investidores, também são projetos que não têm caixas expressivos para ganhar em negociações pagando à vista, tá? Entendendo tudo isso, a gente então fez o trabalho junto com a GPR de fazer toda a listagem do que falta ser executado, tá? E aí reorçou esse orçamento para realmente entender o quanto que falta monetariamente para que a gente finalize a obra. Vou complementar aqui, então, tá? Só a questão ali da imagem da inflação, com alguns outros pontos, tá? Para sinalizar fora essa parte de inflação, que já foram comentados aqui, né? Teve a parede de diafragma, os sinistros, ali, tanto da casa quanto do prédio, ali ao entorno do empreendimento UP, e também um dos pontos que o Eduardo me relembrou na assembleia inicial, né? Entre a estimativa inicial que compôs o grupo e o orçamento detalhado que foi validado na primeira assembleia, já se foi percebido uma defasagem de 1,5%, que na época a decisão foi tentar avançar com o projeto e conseguir economia do ponto de vista construtivo, mas por causa então dessa inflação generalizada aí, não só na cadeia de suprimentos da construção civil, infelizmente não se conseguiu recuperar essa defasagem já na estimativa inicial. Pode trocar. Bom, pessoal, então, diante do que a gente contextualizou, do que a gente expôs, qual foi a estratégia? A gente resetou, né, a obra de hoje até a entrega das chaves, né, junto com a Tático, fez todo esse replanejamento para entender e conseguir buscar, né, uma alternativa para isso. Então agora a gente tem aqui, né, uma explicação sobre a posição atual da obra. O que a gente tem de despesa projetada de hoje até a entrega das chaves, inclusive pós-obra, está somando 4.393.000. O que a gente tem de receita, né, gerada através dos contratos que já foram, né, contabilizados, tal, 1.945.000. Então a gente tem aí um desvio orçamentário na casa de 15%. Perceba que a boa prática de orçamento diz que de 8%, 9% é tolerável, seria um bom orçamento. Entretanto, um orçamento nesse percentual, ele não leva em consideração, por exemplo, uma pandemia, né? Então, quando o orçamentista fez, ele usou um histórico de 5 anos. E como a gente viu no início da apresentação, a gente está falando da maior inflação desde a época do Plano Real, né? Praticamente 30 anos. Então, realmente, né, a inflação foi o grande vilão, né, desse momento, que corroeu o nosso poder de compra, que corroeu, né, o nosso orçamento. A chamada de capital, ela funciona da seguinte forma. A gente pega esse valor de desvio orçamentário e faz um rateio entre todos os investidores. Então aqui é a tabela, né, do rateio. Perceba que o rateio ele é proporcional à minha fração dentro da sociedade. Então, se eu tenho 2 dormitórios, o valor da chamada de capital é um pouco mais. Se eu tenho um estúdio, é um pouco menos. Então é sempre diretamente proporcional ao quanto eu sou dono daquele prédio, a minha fração, que é essa coluna, né, onde vem aqui os percentuais. Então, por exemplo, 1,66% de 2.323.000 corresponde a 40.000. Então, é assim que a gente faz a distribuição da chamada de capital. Então, totalizando 100% e o valor da chamada de capital. Então, essa planilha a gente vai disponibilizar depois junto com a ata, né, da reunião para que cada um, né, possa analisar. Em linhas gerais, né, eu vou fazer aqui um resumo.
Quem tem um estúdio ficou mais ou menos 30 mil de chamada, quem tem loft 56 e quem tem 2 dormitórios 69. Então assim, um pouco para cá, um pouco para lá, mas na média ficou isso. Agora, veja, é extremamente desconfortável, né, estressante, frustrante ter que fazer esse anúncio, ter que compartilhar essa situação, né? Foi muito desafiador para a GPR conduzir esse projeto até aqui, né, com essa inflação generalizada. Perceba que a gente não tem um boleto vencido, a gente não tem um protesto realizado, a gente conseguiu fazer uma gestão de caixa até o máximo que a gente pôde para fazer aí o anúncio. Outras empresas que trabalham no segmento, o que elas fazem? Todo mês elas vão repassando o desvio orçamentário. Porque qual é a premissa do nosso negócio? Custo variável. Ou seja, não existe lucro no nosso negócio. Tudo que a gente compra, a gente repassa, né, e o prédio vai sendo construído. Só que, de maneira administrativa, eu entendo que todo mês pedir R$600, R$1.000, R$700 gera um estresse, tanto para o investidor como para a parte administrativa do empreendimento. Então, o método de gestão da GPR é fazer uma única chamada de capital. E geralmente essa chamada é no meio, nesse momento, né, para que a gente possa levar o projeto adiante. Porque veja, se toda hora eu faço chamada de capital, todo mês eu peço, é muito confortável também para quem faz o gerenciamento. Ou seja, se eu paguei mais aqui, eu tenho que economizar ali. Eu não posso toda hora passar sacolinha e pedir mais dinheiro. Veja, esse é o nosso entendimento. Então a GPR batalha o máximo, chega no limite e aí realmente quando não tem mais alternativa, ela faz a assembleia, explica e faz a chamada de capital. Então, eu estou justificando, né, e ilustrando o modelo de gestão da GPR com relação a isso. Agora, o mais importante nesse momento é o seguinte, hoje é uma fotografia e o projeto é um filme. Então, assim, nesse momento, uma canelada, uma derrapada, é estressante, Agora, eu vou mostrar para vocês aqui que nós não podemos condenar o projeto, porque o projeto só acaba na entrega das chaves e na venda. Então, é um momento difícil? É um momento turbulento? É. Mas eu vou mostrar aqui, através de uma DRE, que mesmo com a chamada de capital, todos os investidores terão lucro. Na nossa estimativa, todos vão aferir resultado. Então, vão comigo aqui. Quem tem um estúdio, vai pegar lá hoje à noite e vai olhar o valor do contrato. Lá no contrato vai estar mais ou menos 200 mil, aquele que a gente assinou. Entre o contrato e aquilo que você já pagou, você que tem um estúdio, você vai perceber que tem diferença. O que é a diferença? É o reajuste do CUB. Então, 34 mil. Quem tem estúdio tem uma chamada de capital de 38. Quando eu somo os 3, eu tenho 272. E a nossa previsão de venda é 390. Se isso acontecer, eu tenho um lucro bruto de 118 mil. Ok? Se você vai morar, se você vai alugar, o lucro é esse. Ah, Eduardo, mas eu vou vender. Ok, então tem que descontar 15% de ganho de capital pessoa física e 6,7% pessoa jurídica. Mas mesmo assim, tirando 20 mil aqui, 25, ainda a gente está falando de 90, 95 mil de lucro. Ok? Então, essa é a análise. Como o UP ele tem 3 produtos, o Estúdio, Loft e 2D, eu vou fazer essa DRE para os 3. Quem tem Loft Duplex, eu quero que faça a conta junto comigo aqui. Vamos lá, você vai pegar o seu contrato, o valor que você pagou de CUB e mais a chamada de capital. Vai dar 375. O valor de revenda, que eu vou apresentar uma pesquisa de mercado ao final, está batendo na casa de 558. Um menos um outro está dando esse resultado de 183 bruto, certo? E por último, quem tem 2 dormitórios, a matemática e o método é o mesmo. Vai pegar lá o contrato, vai ver que tem mais ou menos esse valor, reajuste do CUB, chamada de capital, valor total e valor de revenda atual. 131 de lucro bruto, ok? No final, eu vou comprovar esses números através de uma pesquisa de mercado que a gente fez. Bom, agora vamos lá. Existe o ônus e existe o bônus, existe um momento de dificuldade, mas existe também uma perspectiva futura. Se a gente for analisar a vida real, todo mundo que constrói nesse período teve inflação. E automaticamente, como não é um problema isolado do UP,
todos que constroem vão elevar, vão repassar o preço do imóvel. Se custou mais para mim, eu vou ter que colocar isso no preço final. E quem paga essa conta é quem compra do incorporador. Nesse caso, você é o mini incorporador. Você vai vender para o consumidor final. Então a dinâmica é essa. E aqui tem, né, uma matéria dizendo, né, de 22 de julho, que os imóveis estão mais caros. Por quê? Porque não existe mágica. Se me custou mais, eu vou precificar para mais. Bom, uma outra questão que a gente precisa abordar em conjunto é sobre o nosso planejamento. O que define o avanço físico da obra, o que define a velocidade de um empreendimento é a sua capacidade de caixa. Se eu tenho folga de caixa, eu aumento a equipe e consigo avançar mais rápido. Se eu tenho restrição de caixa, eu diminuo o ritmo, eu tiro o pé do acelerador e ela vai um pouco mais devagar. Então, nesse momento, a gente criou dois cenários, né? O primeiro cenário é o seguinte: se a nossa média de recebimento da chamada de capital for 6 parcelas, a gente entrega a obra em abril de 23. Se for necessário mais prazo de parcelamento, vai para agosto de 23. Então, qual é a dinâmica? Agora, não tem como cada um se posicionar, porque tem que olhar suas finanças pessoais, fazer conta, para poder dizer em quantas parcelas consegue pagar. A partir da semana que vem, a gente vai fazer contato individual com cada investidor. E cada um vai dizer, olha, eu consigo em 8, eu consigo em 7, eu consigo em 3, eu consigo em 2. Nós vamos somar todas as formas de pagamento e nós vamos ter uma média de talvez 7 parcelas. E aí, com essa média, nós vamos cravar, né, a nossa data-alvo para a entrega da obra. Quando a gente conseguir entender como todo mundo vai integralizar e que média será de recebimentos. Bom, aliado a isso, a gente também tem outros assuntos que correm de maneira concomitante. Por exemplo, mobília das áreas comuns. Como a gente está chegando na reta final do empreendimento, a gente já está fazendo vários orçamentos, né, para conseguir entregar o up todo mobiliado. Hall de entrada, salão de festas, academia, lavanderia. Então a gente tem aqui, né, uma série de orçamentos já realizados, né, para fazer a mobília. O hall de entrada, aqui eu trago a posição atual e como ele vai ficar. Então a nossa ideia é sempre custo-benefício, analisar o valor de cada orçamento, fazer uma pesquisa do histórico dessa empresa para saber da qualidade, da pontualidade na entrega, para conseguir daí definir o fornecedor que nós vamos escolher. Aqui tem algumas simulações. Academia, essa é a posição atual e aqui, né, o projeto, a imagem, né, vista de cima, algumas imagens ilustrativas de como vai ficar. Lavanderia, posição atual. Aqui a gente tem, vai lavar a roupa, vai secar a roupa e vai passar. Então o layout da lavanderia é mais ou menos esse. O espaço multiuso. Por que espaço multiuso e não salão de festas? Porque no nosso entendimento, durante o dia você pode estudar, você pode fazer uma reunião online, você pode atender um fornecedor. E à noite você pode fazer o churrasco lá e o peixe. Então multiuso nesse sentido, de ser um cowork na parte da manhã e na parte da noite o salão de festas. Aqui também a gente está fazendo várias simulações de como vai ficar. Bom, então, só para compartilhar com todos que a gente segue com esse processo de mobília das áreas comuns. Outro assunto também pertinente é com relação à mobília dos apartamentos. Diversos investidores me perguntam qual é o momento de entrar, se eu tenho alguma empresa para indicar, né? Eu vejo dois caminhos. Primeiro, eu posso puxar toda a responsabilidade para mim como investidor, do UP, dizer, olha, não, eu vou nas Casas Bahia, eu vou na Magalu, eu vou comprar e eu vou mobiliar. Ok, vai ser mais barato, e em contrapartida você vai ter mais desgaste, né? Vai ser mais estressante. Um outro caminho é você contratar uma empresa especialista nisso, que faz o projeto para você, apresenta, valida o custo, né, e faz toda a implementação do projeto. A gente tem a lofteria, né, do João, que fez um trabalho já para alguns investidores do Living,
e eles são especialistas nesse segmento. Então aqui tem uma imagem de como eles recebem o apartamento e de como fica. Né? Aqui tem um outro exemplo, né? Recebem um apartamento sem nada e deixam ele todo mobiliado. Então, se alguém está pensando em fazer um orçamento, analisar, a lofteria fica, né, como uma indicação de uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Chegando também agora na reta final, eu queria compartilhar com todos que nós temos um registro de incorporação. Veja que esse registro ele serve para dar uma roupagem jurídica, né, para dar uma segurança aos investidores em fazer oferta pública. Ou seja, se você vai na imobiliária e entrega o seu imóvel para um cara que tem que fazer a divulgação, a primeira pergunta é se tem registro de incorporação. Então, nós entendemos que isso vem para dar segurança para o investidor e vem para credibilizar esse trabalho, né, de divulgação dos imóveis para que todo mundo possa gerar negócio e vender o seu apartamento. Em contrapartida, ou melhor, em paralelo, o registro de incorporação ele também serve para você fazer uma análise de todo o quadro de áreas e pegar eventuais diferenças. Ou seja, para obter o registro de incorporação foi praticamente 1 ano e o cartório ele analisou toda a documentação do empreendimento. Então isso vai ser útil para a gente lá na frente. Quando a obra física estiver entregue e sair o habite-se, né, a probabilidade de existir um erro é muito pequena, porque a gente já passou, né, pela triagem do cartório. Bom, para finalizar a apresentação e a gente abrir para perguntas e respostas, eu vou trazer aqui uma pesquisa de mercado para validar, né, aquela DRE que eu apresentei para vocês, né, no meio da apresentação. Veja que no meu entendimento, que eu não sou corretor, né, eu sou um gestor de construtora, no meu entendimento, o preço médio do imóvel, ele se dá pela soma dos semelhantes na região e através de uma média eu obtenho o preço estimado. Né? Então, foi essa metodologia que eu utilizei nesse momento. E aí, aliado a isso, queria compartilhar que, veja, quem construiu em Criciúma, quem construiu em Araranguá, quem construiu em São Joaquim, todos foram impactados por esse momento de inflação. Entretanto, o imóvel depois de pronto, ele vai ter um valor diferente em cada um desses lugares. Essa trinca de Itapema, Balneário Camboriú e Florianópolis, eu entendo que é privilegiada no sentido de ter um preço por metro quadrado e uma liquidez maior, né, do que os outros estados e as outras regiões. Então aqui também tem uma matéria, né, tem matéria ruim que fala da inflação e também tem matéria boa, né, que fala que Florianópolis realmente, né, lidera aí a alta de aluguéis no país. Quem faz renda passiva através de locação percebeu que pelo IGPM, né, o contrato de locação ele vem também sendo um bom negócio, né, pelo fato de ele ter reajustado muito nos últimos meses. Outra notícia também pertinente é com relação à volta dos alunos para a UFSC, aula presencial. Isso gerou uma procura por imóveis na região da universidade e acaba valorizando tanto para locação quanto para venda. E essa matéria, né, fala exatamente sobre isso. Nesse infográfico, eu tento compartilhar com o investidor que o preço do imóvel dele é a soma de um conjunto de fatores. Porque, veja, às vezes eles me falam, Eduardo, mas por que o meu vale X e o do cara vale Y? Porque se você sol da manhã, andar alto, frente, prédio, você tem um valor. O mesmo apartamento, fundos, primeiro andar e face sul, vai ter outro valor, mesmo que a tipologia dos apartamentos sejam iguais. Então aqui, né, é uma maneira de posicionar o investidor de como ele pode construir o valor de venda do imóvel dele e também comparado com as avaliações que corretores irão fazer do UP depois de pronto. Bom, aqui eu fiz questão de separar, de segmentar, né, de fatiar cada um dos 3 produtos. Porque, veja, pesquisa de mercado, se eu falar só sobre 2 dormitórios, o cara que tem loft vai dizer, bom, mas peraí, mas e aí, o meu?
Então, o que eu vou fazer agora é apresentar pesquisa de mercado para cada um dos 3 produtos que compõem o UP. 2/4. Então, de novo, vamos voltar lá. O preço que você vai pagar como estimativa até o final e o preço que a gente pretende vender. Aí, assim, descendo o UP, tem um empreendimento chamado IEGA da Darius. Então, mesma metragem do UP, 560. Um pouco acima do UP, a gente tem um Estoril da Coral Júnior. De novo, mesma metragem do UP, 580. Numa rua acima do UP, a gente tem um empreendimento chamado You Home, com as mesmas características, inclusive muito parecido de fachada com o UP. 54, 594. Passando a Padaria da Família, tem outro empreendimento chamado Brunello, parecido com o UP também. Mesma metragem, 650. Esse aqui é mais um do You Home. Esse é outro aqui perto da universidade. Então vamos lá. Eu somei todos os semelhantes que existem naquela região de oferta e cheguei num valor de metro quadrado. Eu não estou falando nem do mais caro nem do mais barato, estou falando da média. Então, no meu entendimento, pela pesquisa de mercado, a média de venda gira em torno de 9.950, ok? Então, dentro desse cenário, todo mundo que tiver dois dormitórios vai vender e vai apurar um resultado positivo. Bom, Eduardo, mas eu não vou vender, eu quero alugar. Por quanto que eu alugo? Essa também é uma pergunta bem recorrente. Aqui nós temos 2 caminhos. Ou você coloca na Ibagi, na Brunholi, na Terraço, que é a locação tradicional, ou você é um pouco mais agressivo, abre mão da segurança, no sentido de ter o imóvel alugado o mês inteiro e parte para o aplicativo. Então existem 2 caminhos. Se você for para a locação tradicional, de novo, não sou eu que estou dizendo, está aqui, Brunholi, 55, 2.250. Terraço, 70, 2.400. Falando agora de valor de locação de 2D. Duda Imóveis, 60, 2.200. Outro da Terraço, mais um, outro. O valor médio de locação, então, para quem tem 2 dormitórios, ficou na casa de 2.425. E eu incentivo o investidor, faça uma procura, ainda estou sendo conservador. Tem muito imóvel de 60 metros quadrados que está cobrando 3.000, 3.100, dependendo do prédio, né? Então, tanto na venda quanto na locação, eu entendo que a minha avaliação é conservadora. Bom, vou aplicar o mesmo método para quem tem estúdio. Então, de novo, a DRE e o valor que você vai revender. Aí vamos lá. Tamanho do UP, 460. O You Home, 572. Viva Trindade, 343. Um próximo também a Universidade, 550. Um mais ali perto da Brunholi, 403. Esse é um lançamento do Viva Trindade, 555. Outro da RV, 387. Mais um, 594. De novo, fazendo a compilação de todos os preços, a gente chega num preço de metro quadrado de R$11.000 o metro quadrado. Ok? Bom, Eduardo, mas eu não vou vender, eu quero alugar. Então vamos lá. Locação. Desculpa, o mesmo princípio. Se você vai para o tradicional ou se você vai para o aplicativo. Então vamos lá. Preço de locação na região de estúdio. Lago Del Turano, 2.000. Da Rodic, 2.100. Esse aqui perto do presídio, 1.800. 1.850. O outro, 1.850. Compilando, 1.920. Então, se eu tenho um estúdio, eu vendo por mais ou menos 11,5, ou eu vou locar mais ou menos por 1.920, R$2.000. Ok, para finalizar, loft duplex. Na pesquisa que eu fiz, ficou bem nítido que a quantidade de loft duplex que tem na região comparada a 2 e 1 dormitórios é bem diferente. Como tem menos loft duplex, o valor, né, dessa tipologia, desse imóvel, ele acaba sendo maior, tanto na venda quanto na locação. Então vamos lá, de novo, recapitulando, loft duplex, você vai pagar mais ou menos isso e vai ter esse lucro. Aí vamos lá, primeiro loft, 45.611. Quanto é que eu falei que você ia vender? 558. Então percebe que eu estou sendo, né, bem conservador. Segundo, 751. Terceiro, 705.
Para você ver o potencial do loft, no centro tem loft que chega a custar R$1 milhão. Claro que esse é todo mobiliado e não é da região da universidade, mas eu trouxe só como um exemplo. Depois, ali próximo, na Trindade, 570, no centro, 560, e aqui a gente tem, né, o resultado da pesquisa de mercado. Então, realmente, quem tem loft, por uma questão de oferta e demanda, né, por ter poucos lofts na região, o preço por metro quadrado é R$12 mil. Eduardo, mas eu não vou vender, eu quero alugar. Vamos para o mesmo princípio. Ou você vai para o aplicativo ou você vai para a locação tradicional. Aí aqui, de cara, ó, loft R$4 mil, locação. Mesmo tamanho, tá? Mesmo tamanho do up, mesma estrutura, esse aqui é o U-Home, então a realidade de mercado é essa. 3.950, veja que eu tive tanta dificuldade para achar loft, eu tive que ir lá para a Lagoa da Conceição, porque na região já não tinha. Né? Lá, 3.950, não é a mesma região, mas serve como base. Aí achei o outro na Santa Mônica, né? Um prédio mais velho, 2.332. Na fotografia, fechando aqui, então a gente tem aí uma locação próxima de 3.500. Então o loft duplex, se eu vou vender na casa de 12 mil, se eu vou alugar na casa de 3.500. Certo? Então é isso. A apresentação da Assembleia, ela consiste dessa forma. Esses eram os assuntos que a gente tinha para compartilhar com vocês. Então agora eu vou abrir aí para perguntas e respostas, né? Lembrando que cada slide tem um número ali que a gente pode voltar para conversar a respeito, tá certo? Quem tiver perguntas, se pronuncia, né? Coloca ali a sua intenção de perguntar e aí o Alex coloca aqui na tela e a gente vai conversando a respeito. Oi, Eduardo, boa noite, tá me escutando? Sim. A Séries, boa noite a todos. Eu não tenho pergunta, mas na verdade eu quero agradecer a tua gentileza de explicar, agradecer também ao Alexandre e, assim, perante o grupo, quero dizer assim, mesmo com os desafios, né, que a gente viveu e vive, eu tenho muita, assim, apreciação pela tua honestidade e por todo o teu empenho, que eu imagino que todas essas dificuldades, né, oscilações e tudo mais, na verdade, quem segura toda a carga é você e o teu time. Então, eu só queria agradecer, assim, de você não deixar a peteca cair junto com o time e dizer que, como investidora, junto com a minha filha, a gente tem muita alegria, assim, de investir nessa obra junto com vocês, porque a obra em si é muito bela e o projeto é muito bonito, né, como você disse, a qualidade, mas também tem essa garra de vocês, assim, quero agradecer a você, o Alexandre, muita gentileza de vocês por sempre nos atender, né, então quem mora longe, eu digo assim, aproveitem e venham, porque eles são maravilhosos, dentro de todos esses anos, todas as dificuldades que eu tive também, vocês sempre foram muito gentis e sempre tentaram acomodar. Então, assim, para mim, eu só queria expressar o meu carinho, a minha gratidão, porque eu nunca vi uma equipe de trabalho na construção civil com tanta integridade e, assim, cuidado com as relações. Então, eu só queria te dizer, assim, que toda essa dificuldade que tu viveu e vive, eu quero te agradecer por você segurar esse barco aí, que é uma bomba, né, que tá todo mundo vivendo isso, e dizer que você está indo muito bem, que mesmo que a gente tenha esse valor aí para ratear, eu acho que a gente pode, né, juntos, assim, pensar como juntos a gente não deixar a peteca cair, cada um com as suas possibilidades. Então, eu só queria agradecer, assim, a tua gentileza. Obrigado. Nós temos mais alguma pergunta? Acho que sim, no chat ali, né? Tá.
Tá. A primeira pergunta é do Marcelo Badaraco e ele está questionando quando será, né, o início da chamada de capital. Então, a gente está disposto a analisar com todos os investidores e entender o momento de cada um. E como eu comentei, a previsão de entrega da obra, ela vai estar relacionada à soma da média de todos os pagamentos, né? O que seria ideal é a gente começar a fazer a captação desse valor a partir do mês de setembro, né? A gente está em agosto, setembro. Tem algumas pessoas que já acabaram de pagar, outras que estão pagando. Por quê? Porque as pessoas entram em momentos diferentes no projeto, né? Então, por isso que tem gente que já pagou, tem gente que está pagando, enfim. Né? Mas respondendo a pergunta do Marcelo, o ideal, veja, né? O ideal seria a partir de setembro. Pode colocar outra. A pergunta do Bruno Castro, ela diz o seguinte: existe alguma possibilidade da GPR auxiliar o grupo reduzindo o percentual da taxa de administração sobre essa diferença? Então, essa é uma pergunta bem importante. Veja, a GPR não recebe nada, recebe zero pela diferença orçamentária. A GPR só recebeu pelo valor original do projeto. Toda essa diferença de 2.400, a GPR não recebe nada. Porque senão, qual é a dinâmica? Quanto mais caro custa a obra, mais a GPR vai receber? Não, a GPR não recebe nada sobre a diferença do orçamento. Aí depois ele continua, apenas um porém. Tá. Outra situação, ele diz o seguinte, que quando eu montei a DRE, eu não considerei o valor da corretagem na hora da revenda. Ok, eu não considerei porque talvez o investidor vá morar, talvez ele vá alugar. Mas realmente, se ele for vender, dentro daquela DRE, tem que considerar os 6%. Entretanto, se ele vender para algum familiar, direto, sem a intervenção de um corretor, não existe os 6%. Né? Mas se realmente houver necessidade, aí tem que subtrair aquele valor de 6%. Tem outra? Tá. O Kleber está perguntando, eu gostaria de falar. Pode falar, não sei se... Tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou ser bem breve também, eu faço coro à colega que me antecedeu também, parabenizar toda a equipe aí pela dinâmica e organização de toda essa apresentação, né, que vocês estão fazendo. Eu tive uma experiência recente num outro investimento que foi semelhante e a apresentação de vocês foi bastante clara nesse sentido, né? A única questão que para mim não ficou bastante claro é que se o custo que a gente vai ter com a mobília das áreas comuns está incluído nesse orçamento adicional já? Não, né? Tá, posso falar? Veja, a premissa do projeto do UP desde o início é entregar 100% mobiliado, inclusive com ar-condicionado no salão de festas e na academia. E essa diferença do desvio orçamentário, ela já contempla, né, esse custo. Então a gente tem uma verba que já está dentro desse valor de entregar tudo mobiliado. Perfeito. Próximo. Tá, vamos lá. O Rogério Queiroz está perguntando o seguinte: os reajustes do CUB não refletiram a inflação? Bom, então esse foi o grande desafio do projeto, assim, e por isso de buscar a consultoria do Felipe, porque assim, como entender que o CUB reajusta aquele valor e os itens sobem muito mais do que o CUB pode acompanhar? Porque a primeira pergunta que o investidor faz é assim, tá, mas tudo bem, mas eu não pago reais, eu pago CUB, eu já estou pagando uma diferença. Mas, justamente conforme a explicação do Felipe, né, diversos itens,
reajustaram muito acima do CUB. Então vamos pegar o material elétrico. O orçamento de 20, 150 mil. Orçamento de 22, 300 mil. Aí tu olha para o CUB. Lá em 2020, 1.800. E aqui em 2022, 2.603. Então quer dizer, o insumo dobra e o CUB vem variando 20%. Então, veja que o CUB ele é como se fosse um pavimento voando. Ele não leva em consideração elevador, ele não leva em consideração fundação, né? Ele não leva em consideração mobília das áreas comuns, ele não leva em consideração N itens. Né? Mas realmente o CUB não conseguiu acompanhar o reajuste. Tá. Ó, o Daniel Kraus está perguntando, gostaria de saber sobre a chamada de capital, se será cobrada taxa de administração. Então, essa pergunta já foi feita, né, eu já respondi e não. Né? O valor da GPR não incide sobre esse desvio orçamentário. A GPR recebe apenas a administração do orçamento original e não da chamada de capital. Porque, de novo, vem essa máxima. Quanto mais custa, mais a GPR recebe. Então, está errado. Então, por isso que a GPR não recebe sobre o valor excedente da administração da chamada de capital. Vamos lá. Tem como baixar? Esse aí eu já respondi. Vê se tu consegue outra. Ó. Boa pergunta. Ó. O Eduardo.eg, não sei se é o Eduardo Gomes, ele está perguntando o seguinte, a chamada de capital, ela é em reais ou ela é em cubes? A chamada de capital hoje, eu transformei para vocês em reais, porque chegar aqui e dizer, não, é 100 cubes, aí fazer o cara ir lá para a calculadora. Então, eu apresento ela em reais. Em contrapartida, ao longo dos meses, ela vai ser contabilizada em cubes. Por quê? Porque todo mês, conforme o avanço físico da obra, os valores vão mudando. Agora vamos para a vida real. Eu entendo que o pior já passou. Inclusive, a gente está no mês de deflação. Então, assim, o repique do CUB, né, esse aumento excessivo, eu penso que já é passado. E daqui para frente tende a pacificar. Né? Mas sim, né, aquela quantidade da tabela de chamar de capital, ela é transformada em CUB. Mais alguma? Não, ele botou obrigado pela resposta. Bom, pessoal, então assim, se alguém tiver mais alguma pergunta depois da Assembleia, amanhã, é só fazer. Nós ficamos de segunda a sexta em horário comercial, eu recebo investidor sábado, domingo, enfim. Né? Lembrou de alguma coisa amanhã, lá durante o almoço, me manda um WhatsApp, vem aqui na GPR, a gente mostra os relatórios, a gente vai na obra, enfim. Então a prestação de contas ela não acaba hoje, né, e ela continua aí, né, no decorrer do projeto, tá certo? Bom, como não tem mais nenhuma pergunta, então eu queria dizer que essa assembleia foi gravada, quem não pôde participar porque estava em um compromisso pode solicitar a gravação, que a gente vai compartilhar. A apresentação ela é sem edição, vai ser do início ao fim na íntegra. O Arquimedes, que é responsável pela contabilidade, vai fazer a ata desse encontro, né, a gente vai mandar para os investidores, e vai ficar tudo formalizado, tá certo? Então, gostaria de agradecer a presença de todos e desejar aí uma ótima noite. Até mais.